Olá, bom dia. Hoje, dia 17 de julho, hoje é quinta-feira, e nós vamos dar continuidade ao nosso devocional. Ontem tivemos a segunda lição da nossa apostila Dons Espirituais e Ministeriais. Foi bênção de Deus, onde tivemos ali um aprendizado sobre os dons espirituais. Sempre que nos reunimos para estudar a palavra de Deus, sempre aprendemos coisas novas. Sempre dúvidas são tiradas, outras o Espírito Santo deixa em nosso coração para que nós possamos aprender e crescer buscando o conhecimento. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre a igreja, um só corpo. E o texto está embasado, esse devocional, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vamos ler agora. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aqui Paulo ele faz uma metáfora, que é uma comparação. Ele compara a igreja de Cristo com um corpo, enfatizando principalmente a união e a interconexão dos cristãos, cada um com seu papel e suas funções diferentes, mas todos interdependentes, ou seja, cada um com sua função, mas todos dependem um dos outros, assim como nós, como igreja, dependemos de Cristo, que é o cabeça desse corpo. Nesta metáfora, nós ainda percebemos que todos os membros do corpo, eles são unidos, são ligados. A mão é ligada ao braço, o pé é ligado à perna. Todos os membros são ligados uns aos outros e unidos trabalham para o corpo. Então nós somos unidos uns pelos outros, unidos pela fé, unidos na mesma direção e todos trabalhamos para Cristo, que é o cabeça do corpo. Nesta metáfora, Paulo também nos ensina que assim como a nossa cabeça, a cabeça do corpo, ela manda ordens a todos os membros e eles obedecem às ordens vindo da cabeça, vindo do cérebro, assim também deve ser a igreja de Cristo. Nesta metáfora, Paulo fala sobre a obediência à vontade do cabeça, que é o Cristo. Assim como a mente manda e a mão obedece, a mente manda e a perna caminha, assim, queridos, deve ser a nossa vida espiritual em relação a Cristo. Cristo, ele tem a sua ordem, aliás, Cristo ele já deu a sua ordem. Ele disse à igreja que nós deveríamos amar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo, amar o irmão. E antes da sua partida, ele também disse, ide fazer discípulos de todas as nações, ou seja, a ordem já foi dada ao corpo. Agora nós devemos obedecer esta ordem, assim como cada membro obedece à ordem vindo da cabeça. Ainda nesta palavra, 2 pontos são importantes. Primeiramente, precisamos estar juntos, unidos a Jesus, porque é Ele quem nos dá vida, é Ele que é a fonte da nossa salvação. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o próprio Senhor Jesus ainda vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, o primeiro ponto, nós devemos estar unidos, ligados a Cristo. Ele é a fonte da vida. E segundo ponto, nós devemos estar em comunhão com os outros cristãos, porque sozinho não conseguiremos crescer, não conseguiremos ter uma vida cristã saudável. Precisamos da igreja, ou melhor, precisamos ser a igreja de Cristo. Nós aprendemos também que todos os membros do corpo de Cristo são importantes. Muitas vezes somos rápidos em valorizarmos as posições de liderança dentro da igreja, dentro desse corpo, mas a palavra de Deus nos fala que cada função dentro do corpo, ela é importante, não pode ser menosprezada. Cada uma tem o seu valor especial. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 17, vai nos dizer assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja que Paulo aqui ele faz essa distinção dizendo que cada parte do corpo é essencial. Ainda que seja menos vista, ainda que não seja tão glamourosa, mas cada função, cada parte deste corpo é importante para que haja crescimento, para que haja glorificação do nome do cabeça, que é Jesus Cristo. Então, como membros deste corpo, nós devemos obedecer a Cristo,
e buscarmos comunhão com todos os demais membros deste corpo. Lembrando mais uma vez que cada membro do nosso corpo obedece às ordens vindo da cabeça. Nós, como membros desse corpo espiritual, devemos sim abraçar e obedecer às ordens vindas do cabeça, que é Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero evidenciar nesta manhã é que negligenciar a vida na igreja leva à deteriorização de outras áreas da nossa vida. Isso é muito importante, isso é muito sério, que nós temos que atentar para esta questão. Muitas vezes somos tentados a pensar que se abandonarmos as reuniões da igreja para ficarmos juntos com a família, isso abençoará a nossa família. Por outro lado, também somos tentados muitas vezes a deixar de estar junto à igreja, priorizando a área profissional. Isso trará benefícios a esta área. Também somos levados a pensar muitas vezes que a escola bíblica ela pode ser dispensável ao ponto de nós ganharmos 1 hora a mais de descanso na nossa casa. E também que muitas vezes largar os compromissos da igreja, isso diminuirá o nosso estresse e cansaço. Mas o que nós não podemos esquecer é que Cristo, Ele é e sempre será a fonte de bênção que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida. E que a sua igreja, muitas vezes, é o canal que Ele usa para trazer a nós as bênçãos que Ele tem para derramar. Por isso, nós devemos lutar contra esses tipos de pensamento e negligenciar a nossa vida na igreja. Com certeza, queridos, nunca será um bom negócio. Sempre vai deteriorar outras áreas da nossa vida. Jesus sempre usará a igreja como fonte que nos faz crescer, nos sustentar e nos encorajar a continuar caminhando nesta vida em direção à nossa eternidade com Ele. Todos nós recebemos dons e talentos para aprimorarmos a igreja, para nos lançarmos como trabalhadores neste corpo maravilhoso. Cada membro tem a sua função, cada membro tem o seu dom e talento. Quero nesta manhã orar com você para que você venha descobrir qual é o seu talento, qual é o dom que Deus colocou na sua vida, para você utilizá-lo no reino de Deus, utilizá-lo dentro deste corpo espiritual. Vamos orar nesta manhã. Pai, Deus amado, poderoso, que nesta manhã, Senhor, como membros deste corpo, muitos membros, mas todos pertencentes a um só corpo, cujo cabeça é Cristo, que nós possamos nesta manhã, Senhor, através da revelação do Espírito Santo, Pai, descobrirmos quais são os dons, quais são os talentos que nós temos e que devemos, ó Pai, colocar em função deste corpo. Que o Teu Espírito Santo nos mostre nesta manhã quais são as ferramentas que nós temos em nossas mãos para que possamos utilizá-las para o crescimento deste corpo. Pai, também peço ao Senhor nesta manhã que tire do coração, que tire da mente de cada irmão, Pai, esses desejos, esses pensamentos errôneos, de que se nós, ó Pai, quem sabe nos afastarmos um pouco da igreja, nos afastarmos, ó Deus, dos compromissos da igreja, isso trará benefício. Senhor, tira esse tipo de pensamento errôneo e que nós possamos, ao contrário, Senhor, nos envolvermos mais com o Senhor, nos envolvermos mais com a Tua obra e sermos, meu Deus, praticantes e participantes ainda mais do Teu reino. Porque, Senhor, Tu és a fonte da vida, Tu és a fonte de tudo que nós precisamos. Por isso, Pai, nos dá esse discernimento, nos dá, Senhor, esse equilíbrio para estarmos junto na Tua obra, junto na Tua casa, mas também, Senhor, não negligenciarmos totalmente a nossa vida fora da igreja. Possamos viver uma vida equilibrada e termos, ó Deus, as bênçãos do Senhor como companheiras na nossa caminhada. Eu oro nesta manhã pedindo que o Senhor nos dê esse discernimento, que o Senhor nos mostre, Pai, áreas que podemos trabalhar na Tua casa para edificarmos este corpo cujo cabeça é o Senhor. Esta é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que você venha realmente descobrir quais são os dons e talentos que Deus colocou nas suas mãos para você se envolver ainda mais no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você venha cada vez mais, como membro desse corpo, se enganjar na obra de Deus, obedecer cada dia mais
as ordens vindas do cabeça, que é o nosso Cristo. Então, até amanhã, no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.